O desafio da amamentação aos 3 meses. Quando eu estava grávida do Ravi, eu sempre ouvia falar do desafio da amamentação aos 3 meses. Todo mundo sempre fala que para de amamentar com 3, que o bebê pegou nojo com 3, que o bebê enjoou com 3, que a produção baixou com 3, tudo acontece com 3. E eu sempre tentava entender o que realmente acontecia para tantas mães desmamarem o bebê com 3 meses de idade. Cheguei a questionar para muitas contas, focadas em amamentação, mas nunca ninguém me respondeu isso. E eu tive que passar pelos 3 meses para eu entender realmente o que acontece aos 3 meses de idade do bebê. Então, se seu bebê ainda não chegou aos 3 meses, já favorita esse vídeo aqui que você vai precisar assistir ele novamente daqui a pouco. Aos 3 meses acontecem muitas coisas que podem afetar a amamentação. O primeiro dele é o salto de desenvolvimento. O seu bebê ele vai ter passado por um salto de desenvolvimento por volta de 5 semanas da idade corrigida, que é o primeiro salto. O segundo salto acontece entre 7 e 9 semanas, que foi o vídeo que eu postei ontem, exatamente anterior a esse vídeo. E o terceiro salto acontece por volta das 11 semanas, então ali bem pertinho de completar os 3 meses. Mas até aí, o seu bebê já passou por outros 2 saltos de desenvolvimento. Ainda assim, não é motivo de desmame, certo? Com 3 meses, além do salto de desenvolvimento que normalmente já deixa o bebê mais faminto, mais irritado e com essa sensação de que o seu leite não está suprindo a necessidade dele, acontece uma segunda coisa, que é o ganho de habilidade de perceber o que está em volta. Você vai notar que o bebê com 3 meses, tudo chama muito mais a atenção dele. Então, quando você estiver amamentando, ele vai fazer aquele estalinho que toda mãe odeia que acontece. Tá mamando aqui, faz assim e olha pro lado. Então, tudo vai chamar a atenção do seu bebê e a todo instante ele vai pro peito, sai do peito, vai pro peito, sai do peito. E assim não para. Só que o que acontece? Se o bebê está com fome, essa curiosidade é maior do que ele consegue controlar. E ali ele começa a ficar mais irritado porque ele está com fome, ele quer mamar e ele não consegue porque tudo ao redor está chamando muita atenção. Uma dica, se o seu bebê estiver fazendo isso, a todo momento saindo do seio e olhando ao redor, é ir para um ambiente muito mais tranquilo. Se o quartinho tiver muito brinquedo, muitas cores, tenta ir para um lugar mais quietinho. Nesse período dos 3 meses, o ciclo circadiano do bebê já está um pouquinho melhor formado, então você não precisa mais fazer as sonecas dele no claro, então você pode deixar o quarto mais escuro durante os dias. Agora, a terceira coisa que eu acho que é o maior dos motivos para as mães acharem que elas estão sem leite, que seu bebê não está sendo alimentado. Por volta dos 3 meses, o corpo finalmente consegue regular essa produção. Então, antes dos 3 meses, você percebia o seu seio muito mais cheio. Quando você acordava, durante o dia, sempre antes de mamar, normalmente você percebe assim, tipo, nossa, meu seio tá quase explodindo, passa 2 minutinhos, o bebê acorda. Isso vai começar a não acontecer mais com tanta frequência. Por quê? Porque seio cheio, na verdade, é um erro de cálculo do cérebro. Até os primeiros 2, 3 meses, o seu cérebro está tentando calcular qual que é a demanda. E é por isso que é interessante você não utilizar chupeta nesse período, porque você precisa deixar o bebê chupetando, estimulando o seio, para liberar a informação de que ele precisa produzir leite, tá? Passado esse período de teste, digamos assim, até porque dentro desse período o bebê vai aumentando cada vez mais a quantidade de leite que ele ingere, porque no começo o estômago dele era muito pequenininho. Então, passado esse período de teste, o cérebro fala, ok, agora eu já entendi quanto de leite que você precisa para cada horário. Por esse motivo, você vai começar a perceber que o seu seio não vai mais ficar tão cheio, porque ele realmente não precisa. O leite que o seu bebê mama, ele é produzido durante o mamar. O seio cheio, ele tem ali um estoque um pouquinho mais rápido, já tá tipo na porta. Quando o bebê estimula, já ejeta com mais rapidez, mas ele vai esvaziar esse seio e vai mamar o que vai ser produzido. Então você não precisa estar com o seio cheio para amamentar. Então, muitas vezes, essa irritação causada pelo salto de desenvolvimento e pelo ganho da habilidade de olhar ao redor, da curiosidade, somada ao seio mais murcho, não tão mais cheio quanto antes, faz a mãe constantemente acreditar que o seio dela já não está mais produzindo leite suficiente para o seu bebê. Como é que eu sei que o leite é suficiente para o meu bebê? Observe as fraldas. Se o seu bebê está fazendo xixi
normalmente a quantidade de vezes que ele deveria estar fazendo para aquele período que ele tem, o seu bebê está mamando, tá? Não se preocupe, períodos de irritação vão e vêm, são saltos de desenvolvimento, mas isso não significa necessariamente que o problema está no seu leite.